Ei pessoal, este vídeo é um tutorial detalhado sobre eficazes conceitos de ICT úteis para negociação bem-sucedida. Hoje, explicaremos a definição, fundamentos e aplicação correta de cada tópico no gráfico para ajudá-lo em negociações de alta qualidade, se isso for algo que interessa. Como sempre, pressione o botão de gosto para apoiar e assine nosso canal. Vamos começar com o primeiro conceito: desequilíbrio, ineficiência ou lacuna de valor justo. O plano de negociação SMC baseia-se na ação de preços e no rastreamento de atividades institucionais ou dinheiro inteligente no gráfico. Dinheiro inteligente refere-se a grandes pedidos emitidos no mercado por instituições com capital substancial, como bancos, hedge funds e corretores. Mas como identificamos dinheiro inteligente no gráfico de preços? Podemos identificar dinheiro inteligente identificando desequilíbrios. Desequilíbrio, ineficiência e lacunas de valor justo são conceitos altamente semelhantes. Quando o dinheiro inteligente entra no mercado, cria um desequilíbrio entre compradores e vendedores, causando movimentos significativos de preços com grandes velas que têm lacunas entre os wicks. Se for esse o caso, o preço é considerado ineficiente no lado da venda e temos uma lacuna de valor justo entre os wicks. A diferença de valor justo é um padrão de 3 candelabros, onde o paileiro não se encontra. Aqui você pode ver exemplos de preços eficientes e ineficientes. No primeiro exemplo, temos uma clara diferença de valor justo entre as sombras que indicam a ineficiência do lado da venda. Por outro lado, se você olhar para o segundo, notará que o meio se encontrará. Portanto, não temos lacuna no valor justo, e os preços são eficientes. Como podemos usar isso agora? Quando os preços mudam significativamente e deixam lacunas no valor justo para trás, geralmente retorna a essas áreas para preencher a lacuna e restaurar o equilíbrio. Essas áreas tornam-se zonas críticas de oferta e demanda, proporcionando interessantes oportunidades comerciais. Neste exemplo, o preço está se movendo em uma tendência de aumento. Nesta área, o preço criou lacunas no valor justo, indicando desequilíbrio no lado de compra e ineficiência no lado de venda. Abaixo do desequilíbrio, podemos encontrar a zona de demanda. Como essa zona de demanda contribuiu para o desequilíbrio, imaginemos que o preço cria outra retrocedição e temos outra zona de demanda. A principal diferença é que a segunda zona de demanda não tem desequilíbrio. Portanto, o preço tem maior chance de fazer um retracement profundo para a zona de demanda que criou o desequilíbrio inicial. Isso ocorre porque a ineficiência será um ímã para o preço e preencher essa lacuna. Então, testemunhando o cenário no gráfico, visaremos a zona de demanda ou oferta que criou desequilíbrios. Esta zona tem maior chance de reverter o preço em comparação com a zona associada a movimentos eficientes. Com tudo o que se disse, o desequilíbrio é um forte sinal SMC, e uma das primeiras coisas que descobrimos no gráfico. No entanto, assim como conceitos semelhantes, ele precisa ser usado junto com outros fatores para tomar decisões comerciais bem informadas. O segundo conceito é liquidez. A liquidez é essencialmente determinada pela colocação de stop loss. Onde o stop loss é posicionado, a liquidez reside. O dinheiro inteligente depende de acionar stop loss para entrar estrategicamente no mercado, permitindo que estabeleçam suas posições efetivamente. Toda balança alta e baixa contém liquidez. Sabemos que, se preço retornar para essa área, muitos traders de ação de preço irão longos e colocarão suas perdas de stop abaixo desse nível para lucrar no mercado em alta. À medida que preço se aproxime do alto de oscilação, traders tirarão seus lucros ou até reduzirão na área de resistência. Portanto, temos liquidez abaixo do mínimo de oscilação e acima do máximo de oscilação. Em uma tendência ascendente ideal, a correção ocorrerá dentro dessa faixa, e preço continuará subindo, uma vez que tenha coletado momento e liquidez suficientes. Muitos traders de ação de preço estão observando o gráfico e procurando um sinal para ir longos. É por isso que a formação de um candelabro de engolimento altíssimo também pode ser uma área de forte liquidez. Muitos traders vão tomá-lo como um sinal de impulso alto e abrir posições longas com suas paras abaixo da vela engolida. Como comerciantes de dinheiro inteligentes, queremos entrar no mercado após as perdas de stop terem sido varridas. É por isso que, se encontrarmos uma zona de demanda abaixo deste candelabro, esperaremos que o preço entre em nossa zona e depois abriremos uma posição de compra. Existem muitas formas de liquidez no mercado, mas nos concentramos principalmente em altos e baixos iguais. Como o nome sugere, os baixos iguais são formados quando os pontos baixos estão no mesmo nível, e da mesma forma,
o preço formará os baixos iguais, onde os baixos estão no mesmo nível. O que isso significa em termos de ação de preço? Os fundos duplos ou triplos criados no gráfico são ótimos lugares para encontrar oportunidades de negociação. Para muitos comerciantes de varejo, eles esperam que uma vez que o preço entre nessa área novamente, o aumento será rejeitado. Então eles entram em posições longas nesses níveis, colocando suas stop loss abaixo dessa área. O mesmo cenário ocorre no mercado em queda. Quando o preço entra na área de resistência, os comerciantes de varejo estão em curta medida porque esperam que o lado de baixa seja rejeitado. Sua stop loss estará acima desta zona. Então muita liquidez está coletada acima dessa área. Se o dinheiro inteligente quiser vender este par, as condições estão prontas para empurrar o preço acima da área de resistência para capturar a liquidez e, em seguida, mover o preço para a direção baixa original. O terceiro conceito é o modelo de market maker. Qual é o modelo de market maker agora? Na variação do preço institucional, existem dois tipos de liquidez no mercado: compra e venda. A liquidez acima de um máximo ou um grupo de máximos representa a liquidez do lado de compra. Quando o preço se aproximar desse nível, os traders baixadores serão curtos ou protegerão suas posições curtas anteriormente abertas. Por outro lado, se o preço romper esse nível, os comerciantes de ruptura irão longo. O movimento animado destinado a capturar essa liquidez é chamado de entrega do lado de compra. Ele é alto para envolver a liquidez acima desses máximos relativos iguais. A entrega de preços algoritmáticos envolve a liquidez, prendendo os comerciantes de ambos os lados, e o dinheiro inteligente está faltando. Agora vamos aplicar o mesmo conceito ao cenário baixa. A liquidez abaixo de um baixo, ou um grupo de baixos, representa a liquidez do lado de venda, como no cenário de alta. Quando o preço se aproximar desse nível, os traders em alta irão longos, ou protegerão suas posições longas anteriormente abertas. Por outro lado, se o preço romper esse nível, os comerciantes de breakout ficarão curtos. O movimento animado destinado a capturar essa liquidez é chamado de entrega do lado de venda. A entrega de preços algoritmos envolve a liquidez, prendendo os comerciantes de ambos os lados, então o dinheiro inteligente vai por um longo período para envolver a liquidez do lado comprador. Quando o preço cria suportes e estruturas internas antes de atingir o nível de demanda, aumenta a chance de saltar desse nível. Isso ocorre porque todos esses suportes atraíam os comerciantes para comprar ativos. Sua stop loss é considerada uma ordem de venda, e se o dinheiro inteligente quer comprar esse ativo, precisa de vendedores no mercado. Essa dinâmica cria um cenário em que o preço tende a saltar do nível de demanda à medida que os compradores intervêm para tirar proveito do valor percebido, e as ordens do vendedor são absorvidas pela pressão de compra. Com tudo o que se disse, a formação de padrões de captura de liquidez dentro da zona de oferta e demanda é uma grande confirmação de mudanças na estrutura do mercado a curto prazo. Após a formação do padrão de captura de liquidez, o mercado se moverá para a zona de liquidez do outro lado. Direção do mercado. Quem tem o controle? Identificar a direção do mercado é geralmente o primeiro passo na análise de gráficos de preços. Queremos identificar a tendência e determinar se o comprador ou o vendedor está controlando. Sempre pretendemos comercializar alinhado com o lado controlador do mercado. Como funciona o sistema? O sistema opera com medidas de mitigação. Quando o preço mitigar um nível de demanda, a demanda assume o controle da oferta. Por outro lado, quando o preço mitigou uma zona de oferta, a oferta assume o controle da demanda. Imagine que o preço está se movendo em uma tendência de aumento, criando uma série de altos e baixos mais altos. Toda vez que o preço quebra a estrutura para o rio com ineficiência, uma zona de demanda é formada. Essas zonas de demanda permanecem imitigadas até que o preço se atinge nelas, oferecendo uma oportunidade perfeita para seguir a tendência dominante. No entanto, se o preço quebra abaixo da área de demanda válida, isso é chamado de mudança de caráter, indicando duas coisas. Primeiro, a oferta controlou a demanda. Segundo, uma área de suprimento válida foi estabelecida. O preço continua a descer, formando uma área de oferta até atingir a próxima área de demanda não reduzida. Neste ponto, há uma batalha entre oferta e demanda. Às vezes, vemos um período de consolidação e um mercado variável entre essas duas zonas. Quebrar qualquer zona indica quem assume o controle. Aqui temos 1, 2 e 3 movimentos que quebram a estrutura anterior do mercado, indicando que a demanda está controlada. Temos uma área de demanda não reduzida, que servirá como suporte quando o preço voltar a esse nível mais uma vez.
temos uma correção temporária. O preço quebrou o alto com desequilíbrio, criando uma área de forte demanda novamente. No entanto, desde que o preço seja acima da demanda extrema, o sentimento do mercado é otimista. Agora podemos ver que o mercado testou o nível de demanda e não conseguiu criar um novo nível mais alto devido à falta de força do comprador. Depois de quebrar abaixo do ponto baixo, podemos concluir que os compradores não têm mais controle, e podemos testemunhar uma reversão. Se considerarmos este ponto como o início de uma mudança impulsiva que causou mudanças na estrutura do mercado. Aqui será a nossa área de suprimento. Continuamente, o mercado quebra as estruturas para o lado descendente, mostrando que a oferta está no controle, criando várias áreas de oferta. Cada uma dessas áreas de oferta pode ser uma oportunidade de venda potencial, até chegarmos a essa área de demanda não mitigada diante do preço. Esta zona pode ser uma área de interesse potencial para os compradores entrarem no mercado. Então, neste ponto, temos uma batalha entre compradores e vendedores. Portanto, devemos esperar e observar novas ações de preços para determinar a direção do mercado, porque esse nível pode ser um ponto de virada para os preços, ou podemos pelo menos testemunhar uma correção temporária. Agora, aqui está um ponto importante. Não podemos controlar o mercado. No entanto, podemos nos preparar para diferentes cenários que podem acontecer. Os blocos de pedidos são áreas otimizadas de oferta e demanda, onde residem os pedidos de compra ou venda. O mercado rejeitou esses níveis uma vez, portanto, quando retornar a esses níveis, pode responder novamente a eles. Cada bloco de pedidos representa um nível de oferta ou demanda, mas nem todas essas áreas são qualificadas como blocos de pedidos. Deixe-me mostrar como cada reação ao nível de preço cria uma área de oferta ou demanda. Isso mostra que, por algum motivo, os traders abriram posições de compra ou venda em grande escala, causando movimentos significativos de preços. Portanto, ao retornar a esses níveis, monitoramos de perto a ação do preço para identificar possíveis oportunidades de negociação. No entanto, negociar todas as áreas de oferta e demanda não será eficaz. Com o tempo e observando padrões repetitivos no gráfico, notamos que, quando acompanhadas por certas condições, as áreas de oferta e demanda aumentam significativamente a chance de sucesso. Uma das principais áreas de oferta e demanda é o bloco de pedidos. Então, primeiro, vamos ver quais condições são necessárias para considerar uma área de bloco de pedidos válidos para negociar. Então vou mostrar como marcá-los efetivamente no gráfico. Regras de um bloco de ordem válida. As primeira e segunda regras estão tendo ineficiência e coleta de liquidez, que discutimos anteriormente no vídeo. A terceira regra para ter um bloco de pedidos válido é quebrar a estrutura do mercado. Em contexto de alta, quando uma nova movimentação de preços quebra a estrutura do mercado mais recente e fecha acima do pico anterior, a origem dessa movimentação adquire grande importância. Isso mostra que a área de demanda que criou esse movimento não é um nível comum, mas uma área influente na estrutura do mercado. Com tudo isso, se a zona de oferta ou demanda leva a uma ruptura estrutural, é considerada um bloco de pedidos válido. O mesmo conceito se aplica ao cenário baixa. Quando um movimento de preços causa uma ruptura na estrutura mais recente do mercado em direção descendente, a origem desse movimento torna-se extremamente relevante. Isso mostra que a área de oferta que criou esse movimento não é um nível comum, mas uma área influente na estrutura do mercado. Portanto, essas áreas de fornecimento são consideradas blocos de pedidos válidos. Aqui temos uma tendência de aumento. Esta é a quebra estrutural mais recente, o que mostra que a demanda ainda está controlada. Todas essas áreas de demanda são consideradas uma oportunidade para ir longe. Mas aqui está um ponto importante. A origem desse movimento de preços em alta é muito importante e oferece as melhores oportunidades de negociação. É provável que o resto se torne vítima de uma captura de liquidez. É por isso que precisamos adotar um risco menor ao negociar nessas áreas. Lembre-se sempre de que, se uma estratégia lucrativa ajuda a crescer sua conta, o gerenciamento de riscos ajuda a sobreviver no mercado. Você pode arriscar 2 a 3% do seu capital por transação e ter apenas até 3 transações abertas ao mesmo tempo. O bloco é um bloco de ordens falhadas que se transforma em outra área de oferta ou demanda no gráfico. A partir da ação básica de preços, sabemos que sempre que o preço rompe um nível de resistência, ele se torna suporte devido ao comportamento dos participantes do mercado. Da mesma forma, sempre que o preço rompe um nível de suporte, quando o mercado entra nessa área, ele se torna resistente novamente. O mesmo conceito também se aplica ao bloco de pedidos. O mercado pode desconsiderar a oferta e a demanda de ordens bloqueadas por várias razões, incluindo mudanças na estrutura do mercado, supervalorização ou supervenda, uso de um prazo maior, níveis-chave e muito mais.
Quando um bloco de pedidos de demanda válido não rejeita o preço e o preço rompe, ele se torna um nível de oferta. Chamamos isso de bloco de interrupção, e esperamos que o mercado rejeite essa área. Então, aqui, é assim que o cenário baixa pode parecer. Temos uma quebra estrutural acima deste ponto mais alto com ineficiência. Essa mudança cria uma zona de bloqueio de pedidos válida, que nos oferece uma oportunidade de ir longe. No entanto, o mercado fez uma mudança de caráter causada por essa mudança agressiva que quebrou abaixo do baixo anterior. Como resultado, o viés direcional mudou para a baixa, e nosso nível de demanda se transformará em oferta após essa interrupção. A psicologia por trás do bloco de quebra é que os traders que foram longos no bloco de ordem agora estão presos após a mudança da estrutura do mercado baixa. Então eles querem esperar até que o preço volte ao ponto de equilíbrio, onde eles podem fechar seus desejos sem perda. Ademais, traders vão operar curto aqui ao verem esta área como um ponto crucial de suprimento. O resultado dessa ação dupla é o que reverte o preço dessa área. O último conceito na lista é a estrutura do mercado. Qual é a estrutura do mercado agora? A estrutura do mercado refere-se a altos e baixos, áreas de oferta e demanda, fluxo de pedidos e condições gerais do mercado. Temos dois comportamentos de mercado, tendência e mercado de variação em uma tendência ascendente, como o mercado se move para o rio, criando novos altos e baixos mais altos. Aqui você vê uma estrutura ascendente ideal. O ideal significa que o mercado respeita os baixos e continua a empurrar para cima. O ponto importante é que, na tendência de aumento, o mercado pode quebrar o máximo para o lado de alta com maior tendência. Embora o mercado nem sempre possa mover isso claramente, esta é a definição geral que é comumente vista no mercado. Mesmo se você observar o gráfico de 1 minuto, você notará que o movimento para cima é formado por fazer altos e baixos mais altos. Portanto, enquanto o preço continua a quebrar e o nível estrutural está subindo, ainda estamos em uma tendência de aumento. Agora que falamos sobre freios, vamos ver o que realmente significa freios, e que condições consideramos quando quebramos a estrutura. Antes de qualquer coisa, esta é a anatomia geral da formação de candelabro no gráfico. Eles podem ter diferentes tamanhos e formas. Quando tratamos dos conceitos de freio e liquidez, eles se tornaram destaque. Estrutura e liquidez são duas partes inseparáveis do mercado. Muitas áreas de liquidez encontram significado através da estrutura, e muitos níveis de estrutura se tornam inválidos. Use o conceito de liquidez. Pode ser difícil de entender, mas vamos cobrir tudo hoje. Como ocorre um breakout agora? Quando um candelabro quebra claramente a estrutura anterior do mercado com o corpo, um break ocorre. Isso significa que se o preço puder fechar uma quantidade visível, como alguns pips acima do nível anterior, teremos uma chamada quebra estrutural. Mas aqui vem um ponto importante. Como podemos garantir que essa interrupção seja válida e não apenas uma captura de liquidez? No caso de uma fora falsa ou varredura de liquidez, o preço imediatamente volta à faixa. Então, vamos tornar nosso conceito mais avançado. Se o preço estiver acima da estrutura de mercado anterior e fechar de volta dentro da faixa, não teremos um breakout válido que discutimos anteriormente. Mas para ter uma pausa válida, a vela a seguir precisa fechar acima da vela anterior. Este é um sinal forte de que o vendedor não conseguiu empurrar o preço de volta para dentro da faixa e que o comprador controlou. Da mesma forma, uma confirmação dupla para uma quebra de estrutura com um corpo fechado seria esperar que a vela seguinte violasse o ponto mais alto da vela anterior. Isso indica que o forte impulso continuou para o rio, em vez de capturar a liquidez. Lembre-se de que tudo o que discutimos aqui também é aplicado ao cenário baixa. Agora vamos passar para o próximo tópico, reversão. Mencionamos anteriormente que temos dois comportamentos de mercado, um mercado de tendência e um mercado de variação. Às vezes é difícil identificar a direção do mercado, ou parece que o preço está preso em uma caixa. O mercado de variação está fora do escopo deste vídeo. Vamos focar quando uma tendência ascendente se transforma em descendente e vice-versa. Ou essencialmente, quando nosso viés geral deve ser alto ou baixo. Como mencionamos anteriormente, a ruptura de uma origem cria uma mudança de caráter. Quando um candelabro fecha uma quantidade visível através de um nível de estrutura de mercado, um breakout ocorre. Então primeiro devemos localizar a fonte para identificar o ponto de inversão. Mas aqui está um ponto importante. A escala é importante na identificação de mudanças de personagem. Por exemplo, aqui ambos esses níveis são considerados uma fonte porque quebraram a estrutura de mercado anterior. No entanto,
não vamos considerar uma quebra uma mudança válida de personagem. A razão é que o fracasso de um movimento tão pequeno não deve ser considerado uma reversão da tendência. Então aqui está outra regra para mudar de personagem. Uma mudança de personagem válida ocorre ao quebrar o ponto mais baixo do último movimento impulsivo, pelo menos metade do tamanho do movimento anterior. Por exemplo, olhe para este gráfico. Se aplicarmos os conceitos de estrutura de mercado, teríamos 3 movimentos impulsivos como este. Cada um criou um novo alto. Então quebrar abaixo de sua fonte é uma mudança de caráter. Mas olhe para o tamanho do terceiro impulso. É apenas metade da movimentação anterior. Nesse caso, se o preço quebrar abaixo da baixa balanceira, não consideraremos uma mudança válida de personagem. Basicamente, comparamos a escala do movimento impulsivo mais recente com o anterior, e deve ser pelo menos metade do tamanho para uma inversão válida. Portanto, se a moção anterior for de 40 pips, o impulso mais recente deve ser de pelo menos 20, caso contrário, não temos mudança de personagem válida aqui. No cenário baixa, esses são nossos movimentos baixos impulsivos. Quebrar acima é uma mudança válida de caráter porque este movimento impulsivo é significativamente maior que metade do anterior. Lembre-se de que sempre comparamos os impulsos mais recentes com os anteriores no gráfico. Independentemente da sua estratégia de entrada, negociar com a direção dominante do mercado melhorará instantaneamente suas taxas de ganho e a proporção risco-recompensa. É importante, contudo, sempre testar qualquer configuração com uma conta demo em diversos pares, antes de aplicá-la em uma conta real para avaliar a eficiência da estratégia com dados históricos. Também fizemos muitos testes de volta, mas infelizmente isso leva muito tempo. É por isso que recomendamos passos de borda do comerciante. Usamos a plataforma de borda do comerciante para testar nossa estratégia de negociação exclusiva. Se você estiver interessado em usar a borda do comerciante como sua ferramenta de teste de traseira, verifique o link na descrição abaixo. Agora, um dos conceitos mais críticos para identificar tendências e pontos de inversão no gráfico é a liquidez. Falando sobre liquidez, geralmente existe liquidez acima e abaixo. Se considerarmos isso como uma estrutura de mercado, os preços têm mais tendência a pegar a liquidez abaixo do nível mais baixo recente e, em seguida, continuar a empurrar para aumentar a liquidez acima do nível mais alto recente. Em muitas situações, a liquidez é empregada para manter a tendência. Isso significa que, em um mercado alto, geralmente testemunhamos que os preços varram a liquidez abaixo do nível mínimo para coletar combustível para o aumento. Padrões de candelabro são cruciais para identificar movimentos de varredura de liquidez. No cenário de alta, um longo mandíbula na parte inferior do candelabro representa um movimento de captura de liquidez. Imagine se essa área é o nosso apoio anterior. Então temos muitas ordens de compra reunidos aqui, o que significa que as paradas estão abaixo desse nível. Portanto, uma meiosa longa que rompe essa área é considerada uma captura de liquidez, mas apenas se não tiver uma meiosa longa no topo. Isso será um ótimo sinal de que o preço pode começar a mover-se para o rio. Não é possível definir uma estrutura mecânica para todos os casos, mas o que queremos ver é um meixo penetrado pelo nível e retornado rapidamente. No entanto, esse paíso deve ser pelo menos metade do tamanho do corpo. Agora mencionamos anteriormente que, para uma reversão, uma fonte deve ser quebrada. Mas aqui está um ponto importante. Quando combinamos os conceitos de liquidez com a estrutura do mercado, uma varredura de liquidez acima do nível mais alto também é considerada um sinal de possível reversão. Por exemplo, aqui temos uma fonte recente que quebrou a estrutura do mercado para o lado de alta. Quando os preços varram a liquidez acima do mais alto recente e não conseguem criar um novo máximo, isso é considerado um sinal de possível reversão. A varredura de liquidez contra a tendência dominante é muito diferente da varredura de liquidez na direção da tendência, o que significa que a capturação da liquidez acima do nível máximo representa uma reversão temporária, mas não esperamos que o preço caia muito. Quando o preço quebra e fecha abaixo do ponto de origem mais recente, confirma-se uma verdadeira reversão. Então podemos confirmar que a tendência ascendente realmente acabou e que os preços podem continuar empurrando para baixo. O mesmo conceito é verdade para o cenário baixa. A liquidez varreu abaixo do mais baixo indica uma possível reversão de curto prazo para a tendência descendente dominante. Do ponto de vista da ação de preço, os vendedores não conseguiram criar um novo baixo, mostrando perda de momento quando o preço volta imediatamente para dentro da faixa. Isso indica um impulso ascendente com a capacidade de levar o preço ao nível de oferta diante do preço. Se o preço quebra acima do ponto de origem, a reversão será confirmada e temos uma mudança de caráter. Aqui temos ouro no gráfico de 5 minutos. O sentimento do mercado é otimista
e o mercado continua a fazer altos e baixos mais altos. Esses baixos iguais são a fonte do freio do movimento da estrutura e contém muita liquidez. Portanto, a formação do padrão de varredura de liquidez nesse nível serve como um forte sinal de continuação ascendente. Por outro lado, um padrão de varredura de liquidez é formado acima do sinal alto de que uma reversão temporária está chegando. Esta reversão é mais tarde confirmada ao quebrar abaixo do ponto de origem recente, levando a uma quebra estrutural. Então podemos esperar que o preço mude a direção e possa continuar empurrando para baixo. Praticando esses conceitos em seu gráfico, definitivamente melhorará sua análise de gráfico, ajudar-lhe a entender os fundamentos dos movimentos de preços e otimizar suas entradas de negociação. Então, pessoal, espero que este vídeo lhe dê valor. Se for isso, por favor, continue e aperte o botão de gostei para mostrar seu apoio. Se você for novo, considere se inscrever no nosso canal. Te vejo no próximo episódio.